nosso convidado já está no estúdio do Cidade Entrevista, o psicólogo Gustavo Bueno. Doutor Gustavo, bom dia. Bom dia. Bem-vindo, prazer recebê-lo aqui. Tá? Prazer é todo meu. Doutor, a gente tem ouvido com muita frequência a seguinte definição: saímos todos doentes emocionalmente da pandemia. O que aconteceu com a saúde mental das pessoas depois da pandemia, hein? Certo. Acho que a pandemia representou para a gente um momento de muito perigo, né? Do qual a gente não vivia há muito tempo, principalmente no Brasil. Ou seja, estava muito fácil, né, de entrar em uma condição perigosa, né, de morte iminente. Né? Isso foi uma coisa que a gente não estava mais acostumado desde, né, das guerras, enfim, o Brasil entrou num período ali muito estável, né? E essa aversividade, né, que o ambiente representou traz uma consequência para a gente, né? Então, o medo eminente, né, dessa condição fez com que a gente ficasse mais desestabilizado, com certeza, né? Eu acho que o principal ponto da pandemia foi a reclusão, né, ficar em casa. E aí a gente tem como consequência afastamento social, controlabilidade, né? Então a gente fica em um ambiente muito mais controlado dentro de casa, mas isso afeta muito, né? Existem muitos resquícios ainda da pandemia nos nossos comportamentos, como essa questão social, né? Do conversar, ainda as pessoas estão voltando a se habituar com isso, né? Os pais, por exemplo, né, a gente vai falar bastante sobre crianças, né? Adulto doente, crianças doentes. Exatamente. Então, os pais tiveram que ficar mais tempo com seus filhos, né? E isso era para ser uma coisa boa, mas não foi tão boa, né? Eu considero, Gelson, que a gente tem dois grandes grupos ali, né, de crianças. As que não foram estimuladas, né, e ficaram muito tempo em tela, e as que foram estimuladas pelos pais, então que os pais conseguiram fazer um bom trabalho, e aí teve consequências desses dois grupos, né? Um grupo que não foi estimulado teve muito atraso na fala, né? Teve bastante atraso no desenvolvimento social, e o grupo que foi estimulado ficou muito, criou-se uma simbiose com os pais, né? Então também estão tendo dificuldades para sair um pouco desse ninho, né? Para se desenvolver, para criar uma maturidade social, vamos dizer assim, né? O enfrentamento de sair de casa, do ambiente controlável, para voltar para o dia a dia, que não é uma situação controlável, né? E que não fornece tanta ajuda quanto os pais fornecem em casa, né? Trouxeram novos desafios e nem sempre as pessoas estão preparadas para lidar com esses novos desafios. Doutor Gustavo, vamos falar do primeiro grupo que o senhor acabou de citar, aquele que deixou a criançada, deixou os filhos na frente da tela. Qual é o prejuízo para essa criança desse excesso de exposição à tela? Sim. O excesso de exposição à tela é importante dizer que ele está com todo mundo, né? Está todo mundo exposto à tela, não é só a criança, né? A gente vive quando a gente vai avaliar o comportamento humano, a gente tem que avaliar a nossa cultura. A nossa cultura é uma cultura da qual interage com a tecnologia de uma forma muito direta, né? A gente nasceu com isso. E a tecnologia, ela tem como principal objetivo fornecer para a gente velocidade, né? Rapidez. Celeridade na vida. Exatamente, e controlabilidade, que é o que a gente tem hoje em dia, né? A gente tem informações rápidas e isso tem como consequência também, né? Então, assim, basicamente a gente tem crianças que hoje em dia precisam de informações rápidas, porque a nossa cultura é assim, né? Os vídeos, por exemplo, na internet, eles não passam de 30 segundos, né? Então, o que isso afeta na criança? É uma criança que ela tem menos tolerância à frustração, uma coisa simples como esperar. O que a gente espera na vida hoje? Né? Muita pouca coisa. A gente tem informação de uma forma muito rápida, né? A gente consegue fazer comida de uma forma muito rápida, a gente consegue pedir comida de uma forma muito rápida. E aí a criança está crescendo achando, doutor, que tudo tem que ser nesse tempo? Que tudo tem que ser no tempo que é dela, né? E é um tempo muito rápido. Então, tudo que foge desse tempo rápido causa uma instabilidade emocional, né? E os pais também vivem nessa situação e também querem que a criança se regule emocionalmente no tempo deles, né? Então a gente tem uma confusão, né? Onde os pais esperam que a criança se controle
mas eles não oferecem esse controle emocional para as crianças, né? E as crianças querem se controlar ou querem as coisas do tempo dela, mas elas também não têm esse repertório comportamental para lidar com essa situação. Ansiedade e frustração. Aliás, o que é que vem primeiro, doutor? A ansiedade gera frustração ou a frustração deixa todo mundo ansioso? Geralmente a frustração vai vir primeiro, né? E essa intolerância à frustração, a falta de habilidade para lidar com essa frustração, vai gerar ansiedade, né? E a ansiedade, ela geralmente, ela representa algo que vai acontecer, né? Que está prestes a acontecer. Então, toda vez que uma criança vai entrar em contato com uma coisa que ela não tem como lidar, ou que ela não sabe como lidar, isso vai gerando ansiedade, né? E a ansiedade pode culminar mais para frente em depressão, né? Em outras ansiedade adoece. Exatamente. A ansiedade é um processo natural do corpo humano, isso é uma coisa importante a gente se dizer, né? Então a gente fala assim, eu estou ansioso, é normal, eu estou ansioso hoje, né? A gente fica ansioso todos os dias, né? Mas a gente tem que ter repertório comportamental para lidar com essa ansiedade, e é isso que está em falta hoje em dia, né? Oferecer esse repertório. Eu costumo dizer, Gelson, que a gente passa 20 anos estudando para ser um bom profissional, a gente passa 8 anos estudando, né, para aprender uma nova língua, mas o quanto que a gente estuda para cuidar dos filhos, né, o quanto que a gente estuda para cuidar das crianças. Não existe isso, né? Então, é uma briga minha até, né, de políticas públicas e até a gente, enquanto psicólogo, facilitar mais a nossa linguagem para chegar até os pais e para que os pais estejam mais preparados para lidar com as situações, porque são difíceis, né? Não é uma situação simples. Inclusive, uma coisa que tem aparecido muito é sobre o TDAH. Pode ser um TDA, que é um transtorno só de atenção, ou o TDAH, que é a hiperatividade aliada a essa condição, né? Então, hoje em dia fala muito sobre que as crianças estão perdendo a atenção, né? Não tem atenção, não tem foco. É como eu falei, uma habilidade simples como esperar. O que é o foco? É quando eu consigo esperar e consigo focar em alguma informação ou em algo para que eu consiga obter essa informação. Correto. Né? As escolas, elas não se adaptaram a essa nova cultura, né? Então, as aulas, elas são extensas, as matérias, elas são extensas e as crianças, elas estão acostumadas com velocidade, né, e com rapidez. Então, quando uma criança ela passa o dia inteiro assistindo vídeo, né, de 30 segundos, obtendo informações de uma forma rápida, e mexendo na tela, interagindo com a tela de uma forma muito, muito responsiva, e ela chega na escola, e a escola não é dessa forma, ela vai sentir, né? Então, ela não vai conseguir ficar... Isso deixa o aprendizado enfadonho, né? Com certeza. E a gente abre outra aba desse debate sobre a saúde mental, e é uma modalidade de violência contra a criança. Sim. Doutor, os desvios, esses de hiperatividade, são tratados como? Medicação, terapia? O que a gente faz? Acho que o principal ponto é justamente dentro dessa condição natural, né, dessa evolução do comportamento que a gente está tendo. A terapia é uma coisa que pode fornecer essa informação aos pais, de como lidar com essas crianças, de como lidar com esses comportamentos, para prevenir muito desses comportamentos. Então, de novo, você trata os dois grupos, o pai e a criança. Exatamente. Os pais e a criança. Existe até uma brincadeira dentro da faculdade de psicologia. Muitas pessoas não querem atender crianças porque sabem que vão ter que atender os pais, né? Então, é um trabalho dobrado, não tem como a gente atender. Não existe igual você falou, não existe uma criança doente, uma criança... Claro que ela pode nascer, né? Existem condições do nascimento genéticas, mas são questões do desenvolvimento infantil, partem do pai, parte dessa interação com o pai, né? Com os pais, no caso. E é muito importante que os pais se capacitem para isso. É muito difícil, eu convivo muito com os pais, eu converso bastante com pais e há muita culpa, né? A nova geração de pais são pais que amam muito os seus filhos, né? Mas esse amor, ele não oferece muitas vezes o limite. O limite, ele não precisa ser aversivo, não precisa educar uma criança batendo na criança, né? Até mesmo pelo contrário, não existe educação. A gente não lida com as pessoas do nosso dia a dia batendo nas pessoas. Sem dúvida. Por que a gente vai lidar com as adversidades do nosso filho batendo no nosso filho? Sem dúvida. Né? É uma coisa que não deveria existir. Mas é um resquício da cultura passada, né? Que lidava com essa situação dessa maneira. Então, oferecer isso aos pais, oferecer essas informações de como lidar com os seus filhos diante de um descontrole emocional, né? O que oferecer para eles, e precisa estar bem consigo mesmo, né? Eu preciso estar bem, eu preciso me entender, eu preciso saber o porquê aquilo está acontecendo. Porque, como eu falei, existe um processo de culpa muito grande. Então, os pais, às vezes eles esforçam um pouco, aí eles se sentem culpados,
e cedem, né? Eles forçam um pouco, se sentem culpados e cedem. E essa instabilidade no ambiente provoca uma instabilidade emocional na criança. Doutor, e essa instabilidade emocional dos pais tem relação também com a criança que eles foram? Com certeza, é o que a gente está falando, né? A criança, o adulto é o resultado do desenvolvimento, né? Da história de vida dessa criança que um dia foi, né? Então todos nós somos produtos da nossa vida, né? Da nossa história de vida, e a nossa infância faz parte disso, né? É muito importante a gente entender como um adulto, um pai, a infância dele. Por isso que eu falo de gerações e de culturas, né? A nossa geração de pais que tem hoje em dia é uma geração que aprendeu a amar mais os seus filhos, mas ainda não aprendeu a como lidar com... Porque amor, limite é amor. Sem dúvida. Né? Não oferecer limite, você não está oferecendo uma resolução de problemas para os seus filhos. Então, se ele tem tudo, ou se ele não precisa resolver nenhum problema, quando algum problema acontecer, ele vai entrar em instabilidade emocional, vai entrar em colapso, ele não sabe fazer aquilo. Né? Existem crianças de 10 anos hoje em dia que não servem comida no prato, não porque elas não sabem, porque elas não precisam. Né? Tem alguém que, mas eu amo tanto meu filho, eu quero dar tudo para ele, que eu ofereço tudo isso. Né? E aí você está oferecendo não só muito amor, mas também retirando ele de aprender a lidar com os problemas. Então, a gente tem que servir de suporte, né, para as nossas crianças. Aliás, doutor, tem um outro aspecto desse excesso de amor, que é a distorção de achar que dar tudo para a criança é manifestação de amor. Exatamente. Quando, na verdade, a ausência desse controle, desse equilíbrio é um problema, né? Exatamente. Não é dando tudo para a criança, atendendo a criança nas suas demandas materiais urgentes, que a gente vai educar adequadamente, né, doutor? Exatamente. Isso é um problema também. O que a gente fala, gera consequências, né? Amar o seu filho é o primeiro ponto, um ponto extremamente importante, né? Mas oferecer essa condição de um ambiente favorável para que ele tenha repertórios comportamentais para lidar com problemas, para lidar com espera, né? Então, assim, a criança está pedindo atenção ou está pedindo para fazer alguma coisa, um simples espera. Né? Mesmo que ela não precise esperar, mas um simples, porque aquilo ali pode ser o único espera que ela vai ter no dia, né? Eu estava pensando ultimamente, hoje em dia a gente espera no médico, né, que ainda existe muita espera para essa questão de saúde e para viajar. Se daqui a um tempo existe teletransporte, né, e médicos que oferecem um atendimento muito rápido, a gente não vai precisar esperar para mais nada, né? É uma coisa que é ótimo para a gente, né, que causa velocidade, a gente consegue ter mais controlabilidade, mas vão trazer consequências, né, se não serem treinados. Doutor, é importante que os pais tenham em mente que é a atuação assertiva agora que irá determinar a qualidade da vida adulta. Perfeito. Correto? Exatamente. Para que daqui a alguns anos eles não tenham que correr para o consultório médico, porque estão errando na educação dos filhos. E essa situação... Reação em cadeia. Exatamente. Essa situação do errar que eu acho que traz a culpa, né? Eu gosto de usar essa frase que não existe errado, existe consequência. Sem dúvida. Né? Então, os pais falam, mas então quer dizer que eu estou fazendo isso errado? Não, você está fazendo dessa forma e está gerando uma consequência. Que é a que você não quer mais que aconteça. Então, a gente precisa fazer o quê? Mudar isso, né? Então, a gente tem que trabalhar de uma forma muito mais... né, menos moralista, né? Do tipo, eu erro todo dia com meu filho. Olha, eu faço coisas que eu não quero que mais aconteça. Então, eu preciso pensar, por que eu estou fazendo isso primeiro e como que eu modifico essa condição? Porque não é uma situação simples, né? A gente está falando aqui, né, de uma coisa que o ser humano não está acostumado a fazer, que é parar para pensar no dia a dia, no porquê que faz as coisas. A terapia é algo que ela precisa ser difundida cada vez mais. Sem dúvida. Porque ela tem o propósito justamente de oferecer esse autoconhecimento, né? E existe até uma condição que autoconhecimento é a liberdade, de você entender o porquê que você faz as coisas. Aliás, doutora, a gente precisa romper com um preconceito muito recorrente em relação à terapia, né? Exatamente. Eu não gostaria de verbalizar, mas eu não consigo encontrar outra maneira de dizer o que vou dizer, né? Muita gente que acha que ir ao psicólogo não estou doido, eu não preciso. Mas quem diz que você está doido, você precisa ir ao psicólogo porque você está doido? Você não está doido. Ir ao psicólogo, a terapia é cuidar da sua saúde. E a gente, isso que a gente está falando, da saúde mental, de como a gente saiu com a saúde mental detonada por conta desse grave episódio sanitário. Doutor, para fechar esse primeiro bloco, não tem escola de pai. Ainda não. E aí, o que é que o senhor diz, então, para o pai e para a mãe que ficam ali, que sentam na sua frente, fica se penitenciando porque está errando e aquela coisa toda?
Como é que a gente faz? Existem muitas pessoas hoje em dia com a internet que fazem uma orientação parental, né, que é o nome que a gente coloca, e que fornecem esse tipo de informações. É claro que a internet está cheio de muita coisa, né? Tem de tudo. Exatamente. A gente precisa procurar boas informações, mas tem muita gente fazendo isso, né, se propondo a fazer isso, porque entende a necessidade que isso tem, né, e principalmente as consequências positivas que isso vai trazer. Esse é um grande projeto meu, né, de fazer justamente uma escola para os pais, né, já tem pessoas fazendo isso no ambiente mais online, né, mas se a gente pudesse ter uma escola para os pais, a gente teria... ou melhor, se a gente pudesse falar sobre desenvolvimento humano, sobre o comportamento humano já nas escolas, a gente teria pessoas que nasceriam mais preparadas para lidar com essas situações, porque essas informações não existem. Os psicólogos, eles ficam anos estudando sobre isso, existe uma ciência por detrás disso durante muito tempo, mas às vezes fica muito recluso dentro da sociedade e da condição, né, do psicólogo, da ciência. Entendi. Tirar isso e oferecer para o público é algo muito importante, né, e que a gente precisa fazer cada vez mais. É popularizar o acesso a esse tipo de conhecimento. E a fala, principalmente, né? A gente não precisa falar difícil, a gente não precisa usar termos diferentes, a gente precisa alcançar o nosso público, a gente precisa alcançar os pais e fazer com que eles entendam, né, o que a gente precisa mudar para conseguir ter crianças mais bem preparadas, né, para o mundo lá fora. Vamos fazer um intervalo, doutor? Hoje estamos recebendo o psicólogo Gustavo Bueno, que é especialista em análise comportamental, e na sequência o buraco é mais embaixo. A gente vai falar sobre violência contra a criança, um problema que não para de escalar na sociedade. O intervalo é rápido, a gente já volta. Não saia daí. De volta com Cidade Entrevista, o programa de hoje recebe o psicólogo Gustavo Bueno, esse jovem talento da psicologia, está emprestando aqui seus conhecimentos. Ele é especialista em análise do comportamento. A gente falou bastante no primeiro bloco sobre a saúde mental das crianças e, claro, não tem como dissociar a saúde mental dos pais também, muito em função dessa maluquice que foi a pandemia de coronavírus. Doutor, vamos falar de um outro tema que, infelizmente, não para de escalar e é muito, muito preocupante. A violência contra a criança, que aliás puxou a pauta do nosso programa. A gente teve um aumento expressivo, sobretudo no período da pandemia, a partir da pandemia. E o mais grave disso tudo, além, é claro, do assombroso caso de violência contra uma criança, é que ele acontece dentro de casa, na maioria absoluta das vezes. Quando escala para a violência. Aliás, quando a violência escala para agressão física, hein, doutor? Isso é a parte mais preocupante, né, da violência infantil e da violência doméstica, que foi o que mais cresceu, né, tanto quanto as crianças quanto as mulheres, né, a gente teve um aumento muito grande durante a pandemia. E isso pode ter aumentado justamente por conta de estarem mais juntos, né, de estarem mais perto, ou seja, aumenta muito mais a probabilidade. Nem sempre os pais precisam resolver os problemas com seus filhos durante o dia a dia. Na pandemia não foi assim, né? Eles precisaram resolver o tempo todos os seus problemas que estavam ali. Né? Então, assim, meu filho está dando trabalho, vou levar para a escola, né? E lá eu vou cobrar que eles façam alguma coisa. Né? Ele estava ali e não ia para lugar nenhum além dali, né? Claro que isso contribui para uma condição dos pais estarem afetados por conta da pandemia, né? Então isso afetou todo mundo. Ainda assim, eu posso estar mais afetado possível mentalmente e ainda assim eu posso não agredir meu filho, não é uma opção, né? Como eu disse, existe uma geração de pais mais amorosos, mas ao mesmo tempo existe uma geração que tem resquícios da geração antiga que batiam nos seus filhos e que ainda acreditam que essa é a forma de resolver os problemas. E não é, né? Não, infelizmente, né, não é a melhor forma de fazer isso, ou seja, e existem dados que comprovam isso, né? Não é só uma questão, não bata nos seus filhos.
Existem dados que comprovam que não é eficaz fazer isso, então não tem por que fazer isso. É como eu disse, a gente não resolve nossos problemas do dia a dia batendo nas pessoas. Sem dúvida, não. Ou pelo menos a gente não deveria fazer isso. E não faz isso com uma criança, né? Exatamente, principalmente com uma criança, né, que é totalmente defesa. A única coisa que você está mostrando para uma criança quando você está batendo é controle e autoridade, sem dúvida, né, e não educação. Está mostrando para ela muitas vezes o que ela não pode fazer, mas não o que ela deve fazer. E de novo aquela lógica perversa, né, doutor? É a força do exemplo. Essa criança vai crescer achando que dessa maneira vai resolver. Não tem e lá na frente será um adulto e provavelmente um pai que irá reproduzir esse comportamento. Com certeza. Ou já uma criança, né, que mesmo na escola oferece esse tipo de comportamento aos seus colegas quando algum problema acontece. Verdade. Né? Então alguém pegou meu brinquedo, eu não sei como resolver essa situação. Como é resolvida essa situação em casa? Através de uma agressão. Então eu vou agredir, né, a minha criança. Toda criança que bate na escola é porque apanha em casa? Não necessariamente, né? Existe um comportamento natural, né, de pegar o que você quer, e as crianças, elas ficam frustradas quando algo é tomado porque elas não estão preparadas para fazer isso. É um processo natural. Então, você, minha criança não sabe esperar, não sabe emprestar. É normal que isso aconteça, né? Ela está tomando propriedade de algo para si, e isso é uma coisa importante para o desenvolvimento dela. Quem vai ensinar ela a emprestar somos nós, ela não vai aprender isso sozinha, né? Então é muito importante, às vezes, a gente, enquanto pai, né, tá interagindo com a criança, tá brincando. É muito importante brincar com as crianças, né? Não só, meu filho tem todos os brinquedos, mas não brinca, fica só no tablet. Ninguém brinca com ele, né? O tablet brinca com ele, o tablet responde ele, né? Os brinquedos não. Então é muito importante sentar com as crianças, brincar com as crianças, entender o que elas gostam de brincar, né? E as crianças gostam desses desafios, né? Existe um jogo hoje em dia que é uma plataforma de jogos, na verdade, que é o Roblox. Eu não sei se você já ouviu falar, né? E o Roblox, ele tem jogos que promovem desafios das mais diferentes maneiras possíveis. Que bacana. Para quais faixas etárias, doutor? O Roblox é um jogo muito polêmico, vamos dizer assim, porque os pais estão odiando esse jogo. É mesmo? E justamente porque eles talvez nunca... Porque eles têm que participar? Não. Não. É o contrário. Porque não precisa deles. É um jogo que você pode... Todo mundo pode criar um jogo lá dentro. Tá. Entende? Então, assim, tem pessoas mal intencionadas, né? E isso é um problema. Então, tem muitos jogos ruins lá dentro, mas tem muitos jogos bons. Roblox. Exatamente. Aí, sentar junto com a criança e participar dos jogos, brincar com ela, vai fazer com que você ofereça os limites de quais jogos jogar. Correto. Né? E não, esse jogo é ruim, tem que acabar, do mesmo jeito que qualquer outra coisa. Né? Então, essa problemática dentro de casa, de como resolver o problema, como eu falei, os pais não estão preparados para lidar com essas situações. Correto. Né? E aí, quando gera um problema, por conta desse resquício cultural, a agressão acaba sendo, né, a maneira mais rápida, mais fácil, né, e as pessoas acabam acreditando que assim, eu bati e parou, ou eu apanhei a vida inteira e nunca aconteceu nada, né, mas não que não está acontecendo nada, você tem resquícios disso, né. Doutor, por falar em apanhar, eu fui, durante a pesquisa para a nossa entrevista, lá no Disque 100 tem um relatório, né, a gente tem pelo menos 120 mil denúncias de violência infantil no Brasil. E aí, quando você olha para o extrato dessa agressão, a mãe aparece como a principal violadora. Em 51 mil casos, em 51 mil denúncias. Depois vem o pai, 20 mil. E aí, na sequência, padrasto, madrasto e outros familiares. Eu fiquei, confesso que, apavorado quando vi a mãe com 51 mil denúncias de violência contra a criança. A mãe está batendo porque ela também está desestabilizada emocionalmente? E o maior número disso é porque culturalmente quem cuida Sim, é a mãe. Ela passa mais tempo com a criança. Exatamente. E não é o que deveria acontecer, né? Isso é outro fato. A paternidade, ela deve ser compartilhada. O pai tem tanta responsabilidade quanto a mãe para cuidar dos seus filhos. Sem essa de que vou te ajudar a criar. Você é parte disso, não está ajudando. Exatamente. É sua responsabilidade também. E é muito importante. Então, isso é um reflexo. Eu acho que assim, o aumento desses dados também significa que as pessoas estão vendo isso como um problema. Sim. Né? Talvez as pessoas... existia até mais do que esses números antigamente. Mas as pessoas não viam isso como um problema. Então, tem mais publicidade hoje, doutor? Exatamente. As pessoas sabem que bater não é o melhor caminho e que é violência. Né? Então, uma palmada... Não existe palmada educativa, vamos dizer assim, ou pelo menos não deveria existir, né? A gente não fica batendo, por exemplo, se eu errar aqui, você não vai me dar uma palmada educativa, eu espero. Né? Não, isso não deveria acontecer, né, em lugar nenhum. Sim. Enfim, a gente tem outras formas de educar e a gente entende que os pais fazem isso porque eles não sabem o que fazer também, né? Então, assim, ninguém faz isso porque quer machucar seu filho, quer dizer...
Ninguém é uma palavra, né, muito forte. Muito forte. Ninguém é muita gente. Mas a maioria das pessoas não querem bater para machucar os seus filhos. Eles não sabem como lidar com aquele problema. Do mesmo jeito que a criança está chorando porque ela não sabe lidar com o problema. Então são duas pessoas que não sabem o que fazer naquele momento. E aí apela para um lado muito mais visceral e acaba batendo. A mãe, principalmente, é uma mãe que ela tem que cuidar da casa, tem que cuidar dos filhos, às vezes tem que trabalhar, né? Então ela está sobrecarregada. E a gente precisa entender isso. E ela sobrecarregada, quando cuidar dos seus filhos, ela vai estar instável emocionalmente. Correto. Meu filho está com 1 ano e 9 meses agora. É o primeiro? É o primeiro. Estou passando por toda essa... E hoje em dia eu tenho muito mais empatia com os pais porque eu entendo. Sim. E dentro dessa condição, né, de se autoanalisar o quanto isso é importante. Eu comecei a trabalhar mais no começo desse ano e cuidar, né? Porque antes eu tirei um tempo afastado só para ficar junto com ele. E aí, no começo desse ano, eu chegava em casa, umas 6h30, e chegava muito estressado. Né? E assim, eu estava cuidando dele, estava brincando com ele, mas às vezes eu estava incomodado com alguma coisa. E aí eu percebi que durante o meu dia de trabalho eu comia muito pouco. Então eu almoçava e não comia mais nada. Né? Então eu comecei a perceber que muito provavelmente esse meu estresse que estava sendo gerando era pela falta de comida no dia. Né? Então eu comecei a me alimentar melhor, eu comecei a tomar menos café, né? Para chegar em casa mais preparado para lidar com as adversidades que o filho vai trazer. Porque o filho vai trazer adversidades, não tem como. Né? Então, para você ser pai, para você ter uma família, você precisa se preparar para isso, né? Você precisa se conhecer para isso. Como eu falo, talvez o maior desafio das nossas vidas é ter um filho, é cuidar essa jornada. Criança, né? Doutor Gustavo, para a gente passar a régua e fechar a conta, para agradecer seu cachê, vai ser deixar aqui para a gente seu contato. O senhor está nas redes sociais, como é que eu faço para conhecer o trabalho do doutor Gustavo Bueno? A gente tem, eu tenho equipes, né? Então tenho algumas clínicas que a gente tem, que é o grupo Humanize, que é a minha clínica aqui de Londrina. @Humanize? Exatamente. E tem o Meu Amigo AT, que é uma equipe que a gente fornece. Meu amigo... Exato, acompanhante terapêutico, né? O acompanhante terapêutico é uma modalidade muito legal que fornece a terapia dentro de casa. Bacana. Né? Para ajudar justamente os pais nessa orientação parental, é uma coisa que a gente está investindo bastante. Perfeito. Então a gente percebeu que dentro da clínica a criança melhorava, mas quando chegava em casa a criança emitia os mesmos padrões né, de antes, não tinha uma melhora. Então essa modalidade faz com que a terapia chegue até em casa e de uma maneira que a gente, terapeuta, possa ter mais controle, né? Porque a gente percebeu que às vezes só falar para os pais não estava funcionando. Então a gente tinha que, olha, vamos lá, a gente mostra para vocês como é que faz, a gente analisa com vocês. Então o Meu Amigo AT, né, funciona bastante. E a outra clínica que é o Grupo Contingência também, né, que trabalha mais com desenvolvimento atípico, com autismo, né, e tudo mais, que é a minha clínica de Baiti também, né, que eu tenho, né, como sociedade, o pessoal daqui de Londrina, Felipe Tardem. Obrigado pela gentileza de ter vindo, foi um prazer ouvi-lo, tá? Nossos agradecimentos ao psicólogo Gustavo Bueno. Se perdeu o programa de hoje, ele estará disponível daqui a pouco em nossas redes sociais. Acesse o canal do Cidade Entrevista lá no Facebook e no YouTube, Rede Massa Londrina. Acessa, compartilha, distribui esse conteúdo porque ele é relevante. Nós desejamos a todos um excelente final de semana, com saúde e segurança. Cuide da sua criança, tá? Aquela que está aí e aquela que está aqui. Bom fim de semana a todos. Até sábado. Tchau.